Oi, gente, boa noite. Vou chamar um doutor só um minutinho. Só um minutinho, tá, gente? Olá, seja todo mundo muito bem-vindo. Doutor Fernando entrou, mas ele não vai, que eu saiba, não dá acho. Ele não vai entrar por esse, ele vai entrar pelo meu exótico. Tá bom? Seja todo mundo muito bem-vindo. Vamos esperar o doutor conectar aqui conosco. Para quem não me conhece, oi, Fernando. Olá, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Me escuta bem? Estou escutando bem. Vocês estão nos escutando? Tá me escutando bem ou não, Fernando? Eu estou ouvindo muito bem. Então, tá bom. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada de ter aceito esse convite. Sei que sua agenda é bem lotada. Eu gostaria de falar um pouquinho com o senhor aqui. Vamos lá. Deixa eu só mandar o link aqui que a live começou. Então eu convido Tá vocês ok. que estão entrando nesse aviãozinho aqui embaixo, mandar para 5 amigos de vocês, que hoje o bate-papo do dia a dia vai ser muito legal. Convido vocês a colocarem muito coraçãozinho, porque quando vocês colocam coração, nosso áudio fica melhor, nossa imagem fica melhor. Então facilita muita coisa, né? E eu desativei as perguntas aqui no ponto de interrogação para não correr o risco do celular travar. Mas podem conversar com a gente, mandar perguntas, interagir tudo aqui nos comentários que eu estou com o notebook aberto para ler. Hoje não é um médico veterinário para falar conosco, é um tutor, é um jornalista que desde quando era mais novo, quando era criança, já tinha essa paixão pelos animais, pelos pets não convencionais, pelo meio ambiente. E é o Fernando Mendes. Se apresenta, conta um pouquinho da sua história para nós, por favor. Boa noite, pessoal. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Muito legal estar aqui falando de um tema que eu sou apaixonado, né? Acho que dá para ver aqui todos os meus pets não convencionais aqui atrás. Mas sim, então, eu nasci numa região chamada Caparaó, fica no sul do Espírito Santo, ali, divisa com Minas e com Rio, uma região de montanha, de mata. Então, desde pequeno, sempre muito próximo com a natureza, em cachoeira, em parque, trilha. Então, sempre gostei muito desses bichos diferentes. Já tive cachorro, gato, nunca fui muito de ter gato, mas já tive cachorro, principalmente morar em regiões onde esse mercado de pets não convencionais não é tão desenvolvido ainda, né? Está crescendo muito no Brasil, muito rápido, mas ainda não é tão desenvolvido assim. Então, nas primeiras oportunidades que eu tive aí de ter contato, de saber que existia, eu já ingressei nessa tribo, nessa comunidade aí de pets não convencionais e já estou há alguns anos aí nessa caminhada. E conta pra gente, Fernando. Às vezes eu vou falar doutor porque é o modo. Então, Tá aqui é acostumado. respeitado, tá tranquilo, tá certo? Eu quero ver vocês interagindo. Vocês têm pets não convencionais? Deixa aqui para mim nos comentários, para nós dialogarmos, que o bate-papo do dia a dia para vocês. Mas, Fernando, se você sempre teve essa paixão pelos pets não convencionais, pelo meio ambiente, por que você treinou o jornalismo? Eu adoro jornalismo, eu amo me comunicar. Travou. Caiu a sua internet, estava vendo Voltou. ali. Mas conta pra gente, por que você seguiu a área do jornalismo? Que é uma profissão que tem que Então, ser muito respeitada, que é quem traz a notícia para nós. Eu queria ser jornalista, tanto é que na época que eu me formei, no último dia que podia trocar o curso, eu troquei para medicina veterinária. Por conta disso, né? Que às vezes tem um pessoal que fala, tem alguns anos que falam que não precisa fazer faculdade, outros anos precisa. Então eu fiquei nesse dilema. Mas conta pra gente que essa profissão é maravilhosa, tenho grandes amigos que são jornalistas. E é maravilhoso esse meio, eu vivo nesse meio. exato. Então, para te falar a verdade, na época que eu não acho até meio ruim essa coisa de você sair do ensino médio e já ter obrigado ali a escolher o que você vai fazer pro resto da sua vida. Eu acho muito cedo. Então, eu não era uma pessoa muito decidida do que ia fazer. Eu sempre gostei muito, muito, muito dessa parte de meio ambiente mesmo, natureza. Então, eu me inscrevi em três vestibulares. Um para serviço social,
que eu gosto muito de voluntariado, dessas coisas de comunidade. Gostar mesmo, né, Fernando? Exato. Parabéns. E aí me inscrevi num outro para ciências biológicas, porque veterinário eu acho que nunca ia dar muito certo para mim, não, porque eu não gosto muito de ver sangue, essas coisas. Então, acho que eu não ia me dar bem, mas eu gosto muito da biologia. E no outro eu me inscrevi. E no outro eu me inscrevi para rádio e televisão, que é uma das habilitações da comunicação. E aí o primeiro que saiu o resultado foi RTV, eu fui lá, me inscrevi, nos outros eu nem lembro se eu peguei resultado. E fui fazer comunicação, aí depois no terceiro período eu mudei para jornalismo. Porque já começa a ficar mais claro, né, na nossa cabeça o que seguir e que profissão seguir e tal. Eu sempre gostei de trabalhar com gestão de imagem, com gestão de reputação. E foi na faculdade ainda teve um pouco de crise com os professores falaram, não, você tem que ir para redação, tem que ser repórter. Eu nunca quis ser repórter mesmo, mas fui por muitos anos. Fui por muitos anos repórter, mas aí depois montei agência e tal, enfim. Trilhei outros caminhos aí, mas sempre com o pezinho ali na parte. No jornalismo mesmo, eu trabalhei muito tempo com jornalismo ambiental. Minha área sempre foi política e economia, só que dentro da economia você cobre o meio ambiente, principalmente de licenciamentos de indústria. Então, cheguei a ganhar prêmio na área de jornalismo ambiental, foi bem legal. Sempre com o pezinho ali no meio ambiente. Isso mesmo, nunca fugiu, né, Fernando? E aí, olha que eu te convidei pra gente... Então, eu quero fazer uma live com você depois sobre rede social, né? Que eu sempre ouvi... Legal. Também com comunicólogo, com a minha família. E eu sempre nasci falando, você tem que se comportar, porque a rede social é seu currículo. Então... é complicado. Exatamente. Pode abrir e fechar portas. Então, vamos falar sobre isso, um bate-papo do dia a dia. Mas, Fernando, conta pra gente como que tá, que a live hoje a gente vai falar sobre como anda o crescimento no mercado dos pets não convencionais. Conta pra gente, eu poderia muito bem, né, se não fosse numa live, se fosse presencial, um curso, se a gente tivesse conversado com algumas organizações, né, de ética, de responsabilidade com o animal, a gente poderia mostrar os animais. Mas como não é conversado, não é permitido, então eu não vou pedir para você pegar cada animalzinho seu para mostrar. Mas um dia, sabe, a gente pode fazer alguma coisa ao vivo, montar um curso ao vivo, presencial. Então, gente, se vocês quiserem ver o animalzinho, nem precisam pedir, porque é proibido, a gente não pode mostrar, tá bom? Na live não. Qualquer coisa entra no perfil, que tem vários. Ó. Tem foto. Tem muita foto. Isso pode. Fernando, conta pra gente como está esse mercado. Ainda, né, tem muitas compras legais, mas eu sinto que está crescendo muito as compras legalizadas dos animais. Conta um pouquinho isso aqui é legal, né? Eu peguei alguns números atualizados, por exemplo, assim, é legal você falar isso, a gente vê que quanto mais se formaliza o mercado, quanto mais se legaliza, cria acesso fácil, não tem por que as pessoas irem em busca de animais ilegais ou animais do tráfico, né? Coletados ou em cativeiro, porque aí tem algumas diferenças também nesse mercado ilegal. Você tem animais que são coletados da natureza, retirados da natureza e vendidos direto, e você tem animais que são reproduzidos em cativeiro, em criatórios clandestinos aí, e vendidos, né? Não são captados, e muitas das vezes são espécies que não são da nossa fauna, e aí são invasores, enfim. Mas como que tá esse mercado? Eles, né, Fernando? É legal a gente falar isso, que a gente tem que saber como que é o clima desse animal, que clima ele tem que viver, o que ele pode comer. Gente, é muito complexo, não é? Muito. E às vezes, quando vende algum animal, você tem que pedir toda a documentação. Isso é o mínimo que a pessoa tem que dar para você. Explicar, fazer um e-book explicando como que esse animal se alimenta, como fosse um TCC mesmo, pegar amigos, né? Tem que fazer isso. Porque às vezes quando é clandestino, né, Fernando? Um papagaio, por exemplo, uma arara, às vezes eles não gostam de pessoas carecas porque tiveram trauma com a pessoa que resgatou. Então é muita coisa profunda, mas consultar gente. Mas assim, você citou o papagaio e arara, assim, do tráfico hoje no Brasil, 80% são aves. Né? A gente tem a minha área mais de estudo, de pesquisa, mais ligada aos répteis, né? A lagartos e serpentes, mas 80% são de aves. E assim, eu peguei um número que
o resgate hoje não chega a 0,5%, ou seja, 0,5% do que é comercializado ilegalmente hoje no Brasil. E quando as pessoas querem, são apaixonadas por esses bichos, elas vão ter. Se elas não puderem comprar, nem todo mundo, assim, nem todo mundo acha que vai coletar, vai pegar na natureza e vai trazer para casa, porque tem uma questão de caráter, de ética também com relação a isso. Só que se o cara vê um pet shop de interior vendendo, se ele vê hoje muito prático, hoje você vê no Facebook e grupos de WhatsApp, a venda é extremamente aberta. A gente sabe que não tem fiscalização. Então as pessoas estão andando por aí nessa ilegalidade. Mas assim, acho que desde quando a gente teve, se eu não me engano, em 2008, 2011, a mudança na legislação federal, né? E aí estadualizou a gestão das faunas. Então, agora não é mais o governo federal que decide que tipo de criatório vai ter ou que tipo de pet vai poder ser vendido. Isso foi muito legal e, ao mesmo tempo, não, porque deixa na mão dos estados. Então, cada estado faz o que quer. Então, você tem animais que são permitidos serem reproduzidos em determinados estados, em outros estados não. E você fica dependendo de legislação de cada estado aí, né? Alguns estados liberaram tudo, outros não. Mas antes a gente tinha ainda, que sobrava dos criatórios mais que são lendas, assim, né? Que a gente fica admirando, a gente coleciona folders antigos ou coisas do tipo, assim. É bem robista mesmo essas coisas. Mas só tinha o Gibões Brasil, que é uma super referência aí pra gente no que ser um criatório, né? Do que ser uma empresa que lida com a produção de animais. Oi? Eles mandam um e-book quando compra. Tudo. E não só quando compra. É legal que o Gibões, ele educa muito o tutor. Então, você tem aberto no manual, se você entrar no site www.giboiasbrasil.com.br, você consegue baixar o manual do criador de jiboias. Você tem um canal no YouTube super rico em informações com o Thiago explicando. Então, assim, é muito legal. Uma das coisas que me fascina muito nesses pets é isso que você falou um pouco de... Você tem que estudar muito ele. Como que ele é na natureza, de onde ele veio, qual é o clima naquele lugar. Então, a gente tem que aferir temperatura de terrário, umidade, alimentação. Às vezes é variada, não é só dar rato. Será que na natureza esse bicho tinha uma... Você também, né? Será que ele tinha uma monodieta na natureza ou não? Ele comia ave e também roedor, então eu tenho que fazer uma variação em casa também para ter uma melhor nutrição para ele. Então, eu acho que tudo isso engloba. Então, e eu acho que é muito legal o criatório dar esse tipo de preparo. Porque é uma coisa que me deixa muito triste. Assim, eu já tinha alguns seguidores no meu perfil pessoal, mas como jornalista, e como a gente tem uma dificuldade de encontrar material que não seja de uma linguagem muito de veterinário, muito de biologia, que fica muito na academia, eu falei, vou criar um projeto de tentar traduzir essas informações para as pessoas numa linguagem simples, que é o que o jornalista faz, né? A gente é fonte de informação. Veterinários de saberem fazer, porque eles não podem postar algumas informações nas redes sociais, né? Eles pecam muito por isso, mas eu vejo que tá mudando isso. E uma coisa, Fernando, que se o pessoal que tá aqui não sabe, a classe, os animais que a gente tem mais no Brasil são as aves, né? Os animais que a gente tem mais no Brasil. Isso não é tão falado. Então, tá aí um nicho de trabalho, uma oportunidade de trabalho para vocês, né? Exatamente. Fala-se muito pouco, né? Eu recebo, assim, é muito legal a troca hoje com o perfil aqui do Meu Exótico, essa troca. Tanto com pessoas, assim, primeiro que eu não tenho muito tempo para ficar em grupo, mas às vezes eu dou uma olhadinha em grupo no Facebook lá de alguma serpente, e você vê perguntas, assim, absurdas, assim. Hoje eu recebo no meu perfil pessoas que, eu comprei ou alguém me deu isso, a pessoa não faz a mínima ideia do que come, como que eu condiciono ela, como que eu coloco, se eu coloco água, assim, como não coloca água. Ontem eu recebi os prints de uma youtuber, por exemplo, que tem mais de 1 milhão de seguidores, que ganhou uma cobra, era uma corn snake, e a menina falando assim, numa caixa extremamente despreparada, pequena pro bicho, condição nenhuma, fazendo alimentação forçada em casa, sem nunca ter tido um bicho desse, enfiando o rato com palito na boca do bicho, assim. E aí, se olha o alcance de uma pessoa dessa, o vídeo já tinha mais de 1 milhão de visualizações. Vai conscientizar outras pessoas, né, Fernanda? Aí tá o perigo! De uma forma horrível, sabe? E que estimula totalmente o tráfico também. Porque são animais. Hoje você tem só o sítio Tibagi, lá no
no Nordeste, que vende corn snake legalizada, mas ela sempre, para esse mercado, ela é a queridinha, vamos colocar assim, né? É a principal porta de entrada das pessoas, porque é um bicho que você encontra 100, 200, 300 reais, um bicho extremamente bonito, né? Que tem cores e tudo mais. Mas eu acredito muito nessa questão de quanto mais tá... E é legal a gente ver que tem gente que fala que mas é caro um bicho legalizado comprar no criatório. Cara, não é. Se você vê o Mas é custo que tem caro uma empresa comprar um que legal, tem que tem... saber fazer as coisas, né, Fernando? Não, você tá brincando com a vida do bicho. Se você, sem falar na multa que você paga, né? Você responde a um processo criminal por conta disso. Mas, assim, quando você compra de um criatório legalizado, você não está só apoiando uma questão ali de pesquisa. Hoje você tem 4 universidades, por exemplo, rodando pesquisa dentro de Base Brasil. Então, você tem toda uma interação desses criatórios, que geralmente os donos são de universidade também. Então, tem toda uma questão de pesquisa. Enfim, sem falar que tem várias situações que a gente tem de animais que são extintos e que são criatórios comerciais que repovoam esses biomas ali, né? Onde vem as ararinhas azuis aqui no Brasil é um exemplo clássico disso. Se não fosse criatórios comerciais da Alemanha, a gente não teria elas de volta na natureza. Então, a gente tem que ver que tem criatórios legalizados que ajudam. E a mesma coisa para animais de pequeno porte, né? Os pets convencionais, até animais de grande porte. Sim. Isso existe em todo lugar. Eu fiz uma entrevista, uma live com o André, de Curitiba. Ele faz residência lá. E não é... A gente fica muito focado só nos animais silvestres, nos pets não convencionais que ocorrem. Ocorre para todo mundo. É que paralisou, né? Nos outros, algumas pessoas acham que é normal. Não é normal, é crime. Ednão, muito obrigada por interagir conosco. Os animais legalizados têm que ser mais caros, sim. Infelizmente, para irá atrair curiosos, exibicionistas. Verdade. Eu concordo em parte com isso, porque ao mesmo tempo eu conheço pessoas assim. É legal que isso na rede social a gente conhece pessoas de tudo quanto é tipo e paixão por isso. Então, assim, eu tenho amigos desde que tipo coleciona que nem encosta mesmo, mas é uma decoração da casa, faz aqueles terrários de novela maravilhoso e fica ali. Como você tem pessoas que são tipo assim assistentes de garçom e que juntou anos de dinheiro e comprou sua legalizada, que fala comigo ali para pedir dica e disso e aquilo, e fala, não, aí você fala, substrato X ou Y, aí vai ver o preço um pouco mais caro, e você vê o cara falando, não, mas vou juntar, acho que mês que vem vou conseguir juntar um dinheirinho para comprar esse substrato, se é melhor para o meu bicho também. Então, eu acho que assim, tem as duas coisas, mas eu acho que vai, no fundo mesmo, acho que o bicho ser mais caro não vai impedir um cara que tem muito dinheiro de comprar e se exibir mesmo. Como a gente vê que tem aí colegas botando no youtuber, né? Bota o bicho na piscina para fazer, bota no banheiro para dar susto, faz um monte de coisa nesse tipo. Então, eu acho que é bem pior ainda com relação a isso. Mas eu tenho um pensamento parecido com o dela, Fernando. Sabe por quê? Eu penso assim, o ser humano não tem que deixar de comer, às vezes, para dar pro animal. Então, tem muito animal e tem muitas pessoas no mundo. Não como incentivar as pessoas a adotarem, né, como pequenos animais. Sim. Mas para comprar, deixa no meio ambiente, gente. Se você quer comprar, tem que ser para amar e para cuidar. Mas você tem que pensar que tem um custo. E não é barato, é um investimento alto. E você tem que pensar que você também tem que comer, que você tem família, né? Então tem que ser tudo calculado. Tudo na nossa vida tem que ser calculado. Exato. A manutenção dele, ele é até barato. Acho que no início você vai ter um gasto um pouco maior para você comprar um terrário ou fazer. Mas aí depende muito também de pessoa para pessoa. Ela mantém um bom tempo, elas ficam numa caixa organizadora quando chega, que é pequena, então já é mais barato, dá para você ir fazendo um terrário. Mas acho que são coisas básicas que você tem que comprar, como uma pedra aquecida. É o mínimo que você precisa de ter para esse bicho, né? Então, eu vejo muito por esse lado, assim, eu acho que quer comprar, mas estude antes. Isso é muito importante, principalmente para saber o tipo de recinto que seu bicho gosta. Se é um bicho mais arborícola, se é um bicho que fica mais em terra, né, em solo. Então, tudo isso é importante olhar. Tem 2 perguntas aqui. Inseto, muito obrigada por interagir conosco. Pergunta, meu ramo é dos insetos. Os tutores, criadores, recebem ou buscam informações para tratar seus animais com insetos. Se já servem, quais tipos de insetos estão vivos ou abatidos?
Sim, chega bastante pergunta com relação a isso, principalmente para quem tem gecko e pogona, que são, né, dois lagartinhos lindos aí que agora também a gente já tem disponível aí lá no Reptile, por exemplo, legalizado no Brasil para adquirir, que são duas espécies exóticas. Mas sim, as pessoas chegam, eu acho que tem uma demanda grande com relação a isso para grilo, tenébrio, e aí tenébrio tanto molitor, tanto gigante, baratas de variadas espécies, que é legal você fazer essa variação na hora de alimentar com inseto, né? Para o bicho ter uma variedade nutritiva interessante. E acho que tanto o abatido, tanto o vivo, eu já tive lagarto, então eu sempre gostei de dar vivo. Eu acho que é legal pro bichinho e tal, não sei o quê. Na verdade, eu nunca tive abatido, né? Tem aqueles que são desidratados e tudo mais. Esse eu E nunca, eles são... só eu na gastronomia mesmo, que é um outro nicho de mercado, a gastronomia com insetos, que é muito boa. Eu só comi desidratado, mas não foi para mim, não foi para meus pets, não. Mas esse é um investimento mais caro, esse desidratado ou não? Não, olha, não sei te dizer se ele é mais barato ou mais caro do que o vivo. Não sei te dizer mesmo. Eu acredito que sim, porque ele deve ter algum tipo de custo, né, por passar por esse processo. Mas acho que não só para alimentação, do tipo, eu sempre gostei muito de inseto também. Então eu tinha como pet, por exemplo, eu tinha várias colônias de baratas de espécies diferentes. Eu adorava criar tenebro também, porque eu tinha dragão barbudo e gecko. Então, mas acho que esse é um mercado muito legal, porque você tem alguns insetos muito exóticos mesmo. Só que aí você entra uma questão que eu não sabia ainda também, que é a mesma questão de legislação. Você não pode ter inseto. Eu não posso transportar inseto ou coisa do tipo. É um crime ambiental como eu ter um outro pet sem nota também. E aí eu não pude mais ter inseto. Inseto, Fernando. E, por Oi? exemplo, como que faz quem cria inseto, né? Como que é esse processo jurídico e também como que a gente vai transportar o inseto vivo para o nosso animal de estimação. Como que funciona isso? Explica rapidinho pra gente que tem outra pergunta também. Então, essa questão de inseto, hoje eu acredito que, tipo assim, eu vi que tinha essa lei que eu não posso ter em casa, que não é legal você ter como pet, eu não posso criar, vamos colocar assim. Mas não, nunca entrei nas linhas gerais dessa legislação. Mas eu sei que você compra em pet shop, em qualquer pet shop hoje que você tem os insetos vivos nos potinhos lá que você vai, adquire, e leva para casa. Eu já comprei pela internet. E e aí depois eu descobri também que era crime, porque nessa época a gente não sabe, eu nem imaginava. E aí eu comprei no Mercado Livre e chegou pelos Correios um pacote, dentro tinha 2.000 tenebros. Então, tipo, e aí depois eu conversando com um amigo, ele falou, não, não pode transportar o correio, tipo rato. Rato é uma coisa que as pessoas perguntam muito, né? Quero ter uma serpente, mas não tem biotério na minha cidade, então como que eu faço? Eu crio o meu próprio? Não. Conhece algum biotério que envia congelado? E aí eu fui conversar, porque eu sempre, como jornalista, né, eu vou às minhas fontes. Fui buscar alguns veterinários, biólogos, quem tem biotério, quem tem criatório, como é que funciona, e eles falaram, então, se achar um biotério que envie, tem que ser com gelo seco, por conta, dependendo da distância, para manter o rato congelado, e tem que ser via transportadora. Pelo correio também, transportar animal abatido é crime. Então também não poderia fazer. Então tem que ser criatórios da sua própria cidade, né, Fernando? Geralmente, ou você acha na sua cidade, ou você monta uma colôniazinha e vai planejando. Lá no Instagram do Mesótico, no IGTV, tem um vídeo especificamente sobre isso. Tipo, porque é uma pergunta que chega muito. Tipo, não acho rato para comprar. E aí vai um pouco nessa questão da educação ambiental também, eu acho, que é como você comprou uma cobra sabendo que ela comia e sabendo que você não olhou antes se tinha perto da sua cidade. Que é uma coisa importante. Quando você compra, elas chegam muito pequenas. Então elas vão comer ratinhos desse tamanhozinho. Você não vai achar, às vezes, no pet shop, vai achar grande, ou não vai achar no tamanho ideal para ela. Então, às vezes, você tem que se planejar antes da chegada do bicho, para você já talvez montar um biotériozinho em casa, ir congelando os ratinhos com o tempo, de acordo com as fases que o bicho vai ter. Eu acho que é importante planejar isso. Tem outra pergunta aqui, ó. Já vou falar essa última que fez, porque a outra tem outro assunto, tá? Ok. Já respondo vocês aí. A Carolina falou, se for em cidade próxima, dá para comprar com entrega por motoboy? Já faz isso. Sim, sim, dá. Eles entregam.
O Ferraz falou, quero adquirir uma serpente. E é muito legal, gente, porque no Brasil a gente tem serpente, não é cobra. Mas já banalizou, todo mundo fala assim, se vocês que trabalham com essa área, arrasou. Quero adquirir uma serpente. Exato. Estou há bastante tempo estudando o manejo antes de comprar. Parabéns. Já tenho bastante informação, mas mesmo assim, a cada dia aprendo coisas novas. Eu acho que isso é um ótimo. Ótimo, é isso aí. Muito. Isso é muito legal, assim. Eu tô vendo isso muito, assim, no Instagram, as pessoas buscando informações e elas vão antes de adquirir. E aí vai desde temperamento, de tamanho que fica e como que vai e tal. Tudo isso elas perguntam muito antes de adquirir. Isso tá muito legal. Acho que isso tem mudado um pouco a cabeça das pessoas. Isso é legal. Mesmo. Aí depois o Edson falou assim, Verdade. de fato, a minha come, por exemplo, ia ser solta porque, segundo o dono anterior, ele não aguentava mais olhar para a cara do bicho. Então, para que adquirir? Então, eu acho que vai muito dessa necessidade pessoal de aparecer, que alguma outra pessoa fez esse comentário aqui. Eu quero ter o bicho porque eu gosto do bicho, porque é diferente, não é igual cachorro e gato. Ele não vai te dar afeto, ele não vai te dar amor, ele não vai, não conscientemente, você pode sentir uma energia vindo disso daí, mas não tem essa propriedade. Então, assim, são animais muito diferentes, assim, sabe? A vibe de você ter um cachorrinho e um gato é você brincar com ele interagir ou coisa do tipo. Principalmente com serpentes, lagartos também não, alguns até sim. Eu tinha uma iguana que super interagia, pedia colo e tal, mas é uma coisa que cientificamente nem tem nenhuma comprovação. Mas é uma necessidade muito mais pessoal. O cara querer se exibir no Instagram com bicho, sair na rua com ele no pescoço, ficar andando no meio de um shopping. Eu, particularmente, assim, eu sei que tem muita gente que adquire legalizado para fazer isso. Bicho, Não é uma você... necessidade do bicho. Não é uma necessidade do bicho. O bicho não tem a mínima necessidade de passear, de sair para pegar sol. Nada, nada disso. Muito pelo contrário, você está colocando o bicho muito em risco quando você leva ele numa pracinha e coloca ele para andar numa grama. Ele pode voltar com mix para dentro da sua casa, com um carrapato debaixo das escamas dele, enfim, trazer doença. Coisa que as pessoas acham também que réptil não fica doente, né? Você deve ouvir muito isso, você é veterinário. Então, não, na verdade eles não dão sinais, mas eles podem estar doentes ali. Tem gente que fala, nossa, mas fulano criou assim durante anos. Eu falei, talvez ela sobreviveu durante anos, não quer dizer que ela estava bem. Então, é outra coisa que é a importância também de fazer check-up periódico, enfim, tudo isso. Mas eu acho que essa questão de sair e tudo mais é uma necessidade muito mais humana, assim. É tipo aquele cara que para no semáforo e fica acelerando o carro, sabe? Para todo carro, ou uma moto. É basicamente. É isso mesmo. A gente vê isso, né? Tem muitos animais, às vezes o animal não fica, né? Não parece sintoma, não tem sintomas. E aí o dono, o tutor, tem alguns sintomas. É porque é uma zoonose. Às vezes o animal não teve sintoma, mas o dono tem. Então toma cuidado. Eu quero saber, Fernando, quais são os médicos veterinários, biólogos que você indica para o pessoal seguir? E depois eu quero saber o que você acha que vai acontecer com o mercado dos pets não convencionais daqui para frente. Perfeito. Bom, Eu acredito que vai aumentar muito, né? sim. Cara, de médico veterinário que eu sigo, e que são dois amigos muito queridos, assim, que cuidam dos meus animais. Então, o tempo são pessoas que eu sigo e às vezes dou uma olhada no perfil, sabe, para ver o que tem de caso novo e tal, por conta de tempo. Um é o Morango, que é o Eduardo Lázaro, né, da Silvestres. Então, se eu não me engano, é @silvestres _es, se eu não me engano, que é lá do Espírito Santo, que cuidava dos meus bichos lá. Fernando, eu vou deixar no GTV e você marca eles embaixo, para o pessoal Ótimo, conhecer. perfeito, perfeito. E aqui em São Paulo, quem cuida dos meus bichos é o pessoal do Exotic Pets, né, do Puff. Então, e aí lá tem o Puff, tem o Guaraná, tem o Rafael, enfim, tem o Kamal. Todos eles eu sigo, então são pessoas que às vezes cada um dos meus pets tem seu médicozinho ali próprio, que já atende, que faz acompanhamento deles, então são pessoas que eu gosto muito. Tem o Renato Iabico, que é do Tribo Reptiliano, né? Que são os meninos que fazem um podcast aí, que é bem legal.
E na área de biologia, eu gosto muito do George Miller, do próprio Thiago, dos G-Boys, que não tem um Instagram separado, mas ali é tudo junto. E o Nicolas Fontana, que trabalha lá nos G-Boys também, e que é um cara que entende muito, mas muito mesmo. E eu gosto muito de segui-los, de trocar ideia com eles. Ah, eu gosto de 3 pessoas em especial. A minha professora Ellen, Amanda, o Edris, que é responsável pelo IBIM, não sei se você conhece, extraordinário, e o André, de Curitiba, que está se especializando em pets não convencionais. Eu vou, antes de você me responder a segunda pergunta, Tá. Du, muito obrigada por interagir conosco. Para nós que amamos os pets não convencionais, ótima chegada de novos criatórios. Será que vai demorar muito para os criatórios comercializarem as serpentes e outros répteis a preços mais acessíveis? Então, essa é uma... Para mim, vocês estão me ouvindo? Não. Então, né? Essa é uma discussão que muita gente acredita que o preço dos G-Boys, que era o único que estava vendendo, era muito alto porque não tinha concorrente, que é comum no mercado, né? Se você tem um produto, você coloca o preço que você... Apple, né? Vamos lá. Só a Apple faz o iPhone, então ou você paga ou você não tem. Mas conversando com os amigos que são donos de criatórios também, entendendo toda essa questão, né? O Sebastião no STK, o George lá no Dinopet, não vai baixar. Eu acredito que a gente vai ter mais... A gente já está tendo uma variedade de espécies, mas vou te dar um exemplo. O G-Boys colocou essa semana, ou não sei se foi nessa semana, final de semana, novas espécies. 20 minutos. Então, assim, eles colocam no site e vendem em minutos. Todos vão em minutos. Então, eu não acredito que vá reduzir o valor. A gente já teve aí algumas espécies novas e novos criatórios que subiram o preço, ao invés de baixar com o tempo. Então, não acredito que vai baixar e acredito que a gente vai ter mais variedade mesmo, como a gente já está tendo, né? Então, antes a gente tinha só o G-Boys, então você tinha ali BCO, BCC, BCA e as Epicris. Hoje, por exemplo, eu já tenho uma Python que veio do STK. Semana que vem vai chegar uma Sandiboa, por exemplo, que veio do STK também. Já tem uma variedade diferente de espécies. Você tem o Reptário com gecko, com aquele ouriçozinho, né? O Hedgehog, enfim. Eu acho que está crescendo muito. Hoje eu listei aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hoje tem 12 criatórios hoje no Brasil. A gente falou de poucos anos atrás, era 1. Então está crescendo muito. Assim que os estados forem criando as legislações aí que permitem, né, os animais. Eu acho que a saída da lista PET também em Brasília, né, que é aquela... Isso eu acho que vai impulsionar muito o mercado, que vai falar que tipo de pets, que tipo de animais podem ser pets ou não. Que aí tem todo um mercado no entorno dos criatórios, né? Então, é terrário, é cálcio, iluminação com radiação VA-UVB, substrato, enfim, ele acaba movimentando um outro mercado além dos criatórios para você manter esses pets. É isso mesmo. E é um investimento, como a gente falou no começo, é um investimento mais alto, mas depois fica mais tranquilo, né? Mais razoável. Mas eu também acho que isso vai crescer muito, Fernando, e quem está nos assistindo, quem vai assistir depois. Eu acho que tem tudo para crescer, né? Ainda mais que agora o pessoal está morando mais em apartamento, está tendo uma vida mais corrida, cada vez mais, não é só o corrido, é o Brasil inteiro, né? Nesse momento de crise que nós estamos, diminuiu, teve que diminuir, mas eu acredito que quando isso voltar, vai estar bem mais complicado. E eles vão começar a optar pelos pets não convencionais, né? Por essa perguntinha aqui. Na verdade, o valor tem que se considerar todo o manejo, equipe, pesquisa e tentativa de cruzamento para patrões diferentes. Sem contar a estrutura para filhotes, matrizes. O pet não convencional segue a mesma linha de pet de raça, como o cães, tá? Falou no começo, tudo tem que ser legalizado, tudo tem estudo. Não é só deixar o animal aqui e sair para ele cruzar. Não é assim que funcionam as coisas. Pode sair um híbrido, pode ter muitos
problemas. Então a gente tem que tomar muito Exato. cuidado. Pensou? Se surge uma doença desses animais, é muito complicado, é muito complexo. Então, E você fazer um manejo, imagina, de um lugar desse, onde todos os bichos estão enclausurados, dá uma doença em um, você tem que tirar todos dali. Acho que tem toda essa questão. Acho que e a questão. E outra coisa, são animais, são seres vivos. Eu não estou produzindo uma coisa numa máquina. Pode ser que não reproduz, né? É o que você falou, os ovos não nascem, não fecundem, vai para não sei o quê. Então, é todo um risco do negócio. Você tem que manter ele o ano inteiro com um biólogo, com veterinário, com equipe técnica. E tudo isso tem um custo. que não é barato, né? Nem um pouco. Para dar tudo ok nos conformes, não é barato. E eu sou meio chata. Eu acho que quanto mais a gente mexe na genética do animal, faz uns cruzamentos, pelo menos em cães, em cavalos, vai ter problema, porque não é original. Então a gente tem que tomar cuidado e tem que ter pesquisa assim. E para isso, não são todos tutores, proprietários, os clientes veterinários que procuram. Então a gente tem que conscientizar. Vocês que estão aqui hoje, vocês podem tirar um print dessa live do bate-papo do dia a dia, postar no story de vocês, marcar o IG, é que você trocou o IG, meu exótico, ou o Fernando Mendes, pessoal também, marcar o dia a dia do médico veterinário, para conscientizar as pessoas. Olha, hoje a gente conversou, debatemos sobre como tratar os pets não convencionais. Nós falamos com o tutor, porque querendo ou não, você está todo dia com o seu animal, Fernando, com os seus animais. Quantos são? Conta pra gente, por favor. Hoje eu tenho 9 serpentes e um lagarto. Legal. Eu tenho das boas, acho que quase todas. Das epícris faltam 2. Tenho a Piton Ball. E tem um Teiu. E tem um Teiu. É muito fofa. E tem o Teiu bem velhinho. Ele tá até lá no Espírito Santo com o Eduardo fazendo tratamento de osteoporose. Tá com os ossinhos já, como já tá bem velhinha, tá com os ossinhos bem frágeis. Tá lá em tratamento, doido que ela venha logo para São Paulo. Mas por enquanto a família tá crescendo aqui. Deve chegar mais 2 esse mês. Legal, que legal. Igual o Fernando, ele podia ter 50, mas ele tem uma consciência que ele não vai ter tempo de cuidar, porque o Fernando trabalha muito. Sim. Tem que ter uma consciência, tudo tem que ter consciência. Isso é uma coisa que eu fico... Esse copo não é uma serpente, esse copo é um copo. Ele vai ficar parado num lugar, mas a serpente não, precisa ser cuidada, zelada. E é a sua função, tutor, zelar pelo bem-estar do seu pet. Exatamente, porque isso que é um risco muito grande, assim, a gente virar acumulador, que a gente fala no meio da comunidade, né? A gente fala, a fulana já tá com tantos, e virou acumulador. Mas eu me preocupo muito, eu fico numa paranoia. Às vezes eu ligo para os meninos, e aí dos jiboias ou de outra coisa, e falo, olha aqui, vê se tá tudo certo de novo. Se eu tô fazendo tudo certo. E eu sou aquele tutor extremamente chato, o povo conhece. Tipo, eu chego lá, eu tenho todo o histórico de pesagem, de troca de pele, de fezes, de urina, eu tenho minhas planilhas todas. Eu sou o psicopata das planilhas do Excel com os meus bichos mesmo. Eu faço um acompanhamento muito filhos, né? fio a fio com eles, exato. Mas essa coisa de você ter muito, que eu vejo as pessoas ficam falando às vezes, nossa, você tem um monte, né? Que legal. Não sei, eu falei, cara, legal não, é uma opção. É porque você tem que se dedicar, isso vai te dar um trabalho. Por mais que defeque, né, uma vez por mês e tudo mais, mas você tem toda uma outra situação para você olhar, temperatura, umidade. E o mais legal desses bichos é você observar comportamento, né? Eu acho que isso é muito legal, você estudar isso, fazer um teste com um terrário enriquecido ambientalmente, um outro não, como que uma se comporta, como que a outra não faz, fica mais calmo, mais agressivo. Por trás, isso é o legal. Isso bem claro, que você não faz o teste sozinho, sempre tem alguém por trás, porque às vezes pode ocorrer até um trauma, uma síndrome, por causa Então tem que ter muito cuidado. Ó, uma pergunta da Lud. Boa noite, eu tenho algumas dúvidas com relação à criação de serpentes. Uma delas é sobre o aquecimento do terrário. Certo. Isso que você falou de fazer esses testes, e aí o aquecimento é um deles, exatamente. Eu acho assim, primeiro, estude bastante sobre o que tem de literatura com relação a isso. E outra, tem amigo veterinário e biólogo, enche a paciência deles. Eu sou muito privilegiado de ter essa relação próxima com os caras que eu acho que são os mais tops do país hoje com relação a isso, com a experiência e tudo mais.
Então eu sempre troco muito com eles. Tipo, a temperatura tá em tanto e o substrato tá. Tô usando esse substrato. O que que você acha que dá para fazer aqui? Ela tá desenvolvendo assim, das últimas alimentações. Então, eles ainda às vezes falam, tipo, igual eu vou fazer com minha BCO agora. Cara, compra uma placa maior, bota lá, faz alimentação com um rato com menos peso, mas um espaço menos curto. Então a gente vai trocando muito com isso, mas é sempre com base. Eu não dou um passo sem nada com meus bichos, sem ouvir um veterinário e um biólogo para me falar se isso vai Então, causar ou não. você procurar um biólogo, um veterinário do seu pet, porque ninguém é melhor do que ele para dar uma dica para você. A gente não sabe como Exato. é a sua casa, se tem muitas pessoas ou não, porque tudo isso afeta o comportamento deles. Sim, e aquela pergunta de aquecimento, por exemplo, aquecimento isso é muito importante, porque aquecimento vai depender, por exemplo, aonde está posicionado o meu terrário em casa, se é perto de uma janela, tem muita ventilação, se não tem. Depende da região do país que eu moro. Então, se eu moro no Nordeste, é um clima. Se eu moro lá no extremo sul do país, é outro clima. Eu já recebi muitas perguntas de gente que mora no extremo sul que falam que não, você não pode ter porque o ambiente é muito frio. E não pode ter. Só que o seu cuidado com o aquecimento, por exemplo, vai ser redobrado. Porque você vai ter que tanto... E aí não só aquecimento, mas umidade nessas regiões também. Então, acho que a dúvida do aquecimento... depende muito, assim. Eu acho que você tem que ter sempre um lado quente e um outro lado frio para ela fazer a termorregulagem dela aí. Mas se eu vou botar uma lâmpada, é importante, essa lâmpada tem que estar protegida, porque o bicho ele pode se enrolar na lâmpada e pode se queimar. Pedra. Muito cuidado com a pedra que se compra. Porque E, ó, Pedro, tem problema usar pedra aquecida sem termostato? Pedra aquecida sem termostato. Eu tenho o dimmer aqui, eu uso o dimmer, eu não uso o termostato, que é um aparelho semelhante para você controlar, né? Para quem não entender, talvez aí, é um aparelho que reduz o tipo de carga de energia que vai chegar e o quão vai ficar quente a sua pedra ou a placa. Eu usei muito tempo e ainda uso em algumas sem termostato, não tem problema nenhum. A questão é que você tem que aferir constantemente. Ou você tem um termômetro já fixo no seu terrário, ou eu uso, por exemplo, uma pistolinha com laser. Então, eu aponto o laser para as partes do terrário onde eu quero ver como é que está a temperatura e também consigo pegar a temperatura ambiente do terrário com essa pistola. Mas essas pedras... Várias vezes ao dia, né? Para você saber como que tá. Então, isso é importante. De dia, é dedicação, é tempo, Sim. né? Não é só pegar e criar. E tomar cuidado com essas pedras aquecidas feitas em casa. Isso é um problema, assim. Eu tenho algumas artesanais que não são de marcas famosas aqui, mas eu tenho há 5 anos, eu acho que eu tenho elas. O pior é que ela tá dentro da caixa das que se alimentaram, eu não consigo mexer agora, porque elas comeram. Mas eu tenho essa que eu tinha comprado numa época que eu não tinha muito conhecimento, mas assim, elas continuam esquentando, não esquentam muito, e o importante é você medir isso sempre. Porque você compra uma pedra clandestina, vamos botar assim, ou mais caseira, ela pode superaquecer e matar seu bicho. Porque, e aí a doutora deve ser bem melhor do que eu, elas não sentem dor. Então ela vai ficar ali se aquecendo mesmo. E aí, e um superaquecimento, você vai ter outros problemas. Você pode ter problema neurológico com ela. Então, se esquenta muito, ela pode ter problemas. Você vê, às vezes, umas cobras que ficam aí balançando, assim, o tempo todo. São serpentes que estão com problemas neurológicos por conta, às vezes, de um superaquecimento. Você falou que elas não têm dor. Mas, gente, ela não tem dor. Mas você não vai ficar beliscando ela pra ver se ela tá sentindo, não, né? Senão ela vai te dar uma beliscada também. Porque, às vezes, tem pessoas que são leigas que estão assistindo, que não é dessa área. Então, que nem animal vai achar um na rua e vai querer ficar beliscando. Não, gente, não faça isso. E aí, lembrando, assim, depende muito da espécie também, mas os mais comuns aqui, que são os jiboia, você vai manter essa parte do terrário mais aquecida ali, e principalmente a superfície da pedra ou da placa, entre 28 e 32 graus. É o suficiente para ela. Tem pessoas que usam lâmpada focal, que aí você aquece o bicho como um todo, não embaixo. Se é o bicho que ele é maior, né? As BCAs, as BCCs, os BCOs, quando estão grandes aí, que fica mais ou menos dessa altura aqui, você já precisa de um spotzinho de luz, porque aí você consegue aquecer ela como um todo. Fernando, outra pergunta para você. Me deu algumas dicas em relação ao aquecimento essa semana. Ajudou na minha insegurança em colocar um equipamento de aquecimento. Parabéns!
Isso é muito legal, o feedback da galera. Dá feedback, é muito gostoso. Então, por que você não usa essa dica que o Fernando te deu e divulga para os seus amigos, para ajudar a conscientizar mais pessoas? Cita o nome do Fernando, porque o mérito é dele, é das pessoas, dos estudos que ele tem, mas a gente sempre tem que divulgar o conhecimento. Isso é maravilhoso, né, Fernando? Eu sempre falo, Exato. juntos a gente vai demorar para chegar num lugar, mas a gente vai chegar com mais força, com mais entendimento. Sozinho a gente chega rápido, mas com certeza vai ser a mesma coisa, né? Exato, isso é muito legal. Assim, eu tento sempre cada post do tipo, não é. É porque tem também, assim, eu poderia fazer um Instagram dos pets, sabe? Só postar as fotinhas bonitinhas. Mas aí entra a parte profissional de marketing, de conteúdo e tal, que eu não consigo parar. Então, cada post, isso é legal lá no meu exótico, eu tento colocar alguma informação. Seja sobre substratos, seja sobre equidise, seja sobre como descongelar o rato sem perder nutriente. Enfim, eu tento fazer um feed bonito, legal, para o pessoal, com os meus pets, obviamente, é onde eu fico babando meus filhinhos também. Mas eu sempre tento trazer mais informações para as pessoas e dúvidas que são minhas também. Então, desde leituras a cursos e aproveitar esse privilégio que eu tenho de ter acesso às pessoas que têm muita informação, muita experiência, que são autoridades nessa área, de ser ponte para eles, isso é bem legal também. Então, às vezes, eu estou meio sem tempo agora, esses dias, por conta do lançamento do Shark Tank, mas, tipo, outra coisa que eu fazia bem legal lá era abrir para as dúvidas deles. Então, o que eu sabia, eu respondia, o que eu não sabia, eu enchia a paciência mesmo dos meus amigos veterinários e biólogos. Me manda um áudio aí, tô te mandando 3 dúvidas de seguidor aqui, que eu não sei o que responder. Então, responde aí para mim em áudio. E aí eu faço esse trabalho aqui. Esse network é muito gostoso, porque ninguém sabe tudo mesmo. E você está fazendo uma coisa que alguns médicos veterinários não fazem, tem que fazer, né, Fernando? Para conscientizar Eu as falo pessoas. muito isso com eles. Tem que fazer. Montar um Instagram com alguém, é muito legal isso. E eu venho te parabenizar por isso, porque eu sei que sua vida é uma loucura, que você trabalha muito, que você tem vários filhos em casa para cuidar também, tem a sua vida, tem seus amigos, família. Então é algo que a gente tem que conciliar. E isso é muito importante deixar bem claro. Fernando, eu queria saber se você queria falar mais alguma coisa pra gente. Foi muito bom esse bate-papo do dia a dia com você. Quero você aqui de novo pra gente falar um pouco de marketing. Vamos falar. E eu quero saber se alguém tem mais alguma pergunta, porque tá dando quase 1 hora. E aí, se eu não conseguir vai cair a live. Não, eu acho que é só agradecer assim, a galera que veio aqui. Eu acho que participar mesmo. E deixar o espaço aberto do meu exótico mesmo para todas críticas, principalmente quem é médico, veterinário e quem é biólogo. Eu falo isso sempre nas minhas perguntas e respostas, que eu não sou médico nem veterinário, então viu alguma coisa errada lá, puxa minha orelha, manda informação no direct que eu publico, eu corrijo as informações. Então eu tento sempre fazer tudo isso aí, né? Essa apuração antes de publicar. Então, pessoal que tiver dúvida, pode mandar no direct lá e a gente vai produzindo conteúdo, vai respondendo. E como você citou, achei interessante, tipo, manda para os coleguinhas também, então, aí, né? Que tem dúvida ou que teve alguma dúvida. Isso é legal, eles se marcam muito no perfil, assim. Quando eles veem uma coisa, aí ele vai já marca um outro. Às vezes eu entro numa conversa também. Eu acho que é isso. Agradecer pelo convite. Imagina. Eu que agradeço você ter topado. Tem mais uma mensagem chegando, a gente responde essa também. Então, Pedro, eu comprei uma pedra aquecida na TR Pets, mas estou inseguro, pois lá paguei R$100 em uma que eu teria do tamanho médio. Mas o valor considerado em outros sites é meio baixo. Eu não vou falar especificamente deste fornecedor citado, mas eu compro muito na Biotopos e na da Silva Sauro. Eu acho que são os melhores custo-benefício e materiais com segurança hoje para pets não convencionais. Perfeito. Aí a Med falou, tem a mamãe, que apesar da corrida, ela não deixa de dar atenção. É meu orgulho, eu amo muito. É minha mãe. O perfil Meu Exótico é sensacional. Tem muitas informações top. Parabéns e posta mais. Vou postar, gente. É que essa semana foi complicada mesmo, mas eu vou postar mais. Corrido. Legal. Eu amo crítica
construtiva, né? Se for crítica negativa, nem dá. Se for construtiva, vamos ficar 4 horas conversando. Exatamente. Porque não adianta só criticar, tem que já achar uma solução junto, né, Fernando? Exatamente, a gente não é obrigado a saber tudo, né? Então exponha as fraquezas e fale e vai. O importante é ir. Fernando, adorei. Muito obrigada mesmo. E agora, né, nesse momento de Covid-19, a gente já sabe que o ser humano transmite a Covid-19 para os animais, mas ainda não tem estudos que os animais transmitem para os humanos. Então, tal começou, né, com animais exóticos, mas não deixe seu animal, não abandone ele nesse momento, por favor. Falando sobre isso, quero convidar todo mundo para participar amanhã do bate-papo da Maria Alessandra. Ela é médica veterinária, conhecida como Malê, especialista em felinos e doenças infectos contagiosos. Dias durante a pandemia, durante essa quarentena, todos os dias durante a pandemia, à quinta-feira, às 5 horas da tarde, ela está aqui no Dia a Dia do Médico Veterinário, no nosso Instagram, para tirar dúvidas, sanar dúvidas de médico veterinário, do pessoal que tem algum medo, né? E a gente se contrai depois, a gente conversa sobre outras coisas. Porque esse momento é muito crítico. Não é toda live que a gente tem que falar de Covid-19. A gente tem que conscientizar para ficar em casa. Mas tem outras coisas também. E a gente tem muita gente apreensiva. Por que a gente vai deixar mais pessoas apreensivas? Tem que se cuidar. Mas multiplique a informação correta. Para de ficar postando fake news. Você tem uma dúvida? Pergunta pro seu amiguinho. Entendeu? Porque se alguém da área da saúde está postando isso, é muito complicado, né, Fernando? Eu acho Demais, demais. Tem que buscar. Voltou. Não quero convidar vocês a participar. Não, mas concordo plenamente. O Fernando sabe disso, ele é jornalista. Então a gente tem que tomar cuidado com as fake news, porque às vezes a pessoa pode se expressar errado, né, Fernando? Então, sempre que a gente tem dúvida, vamos perguntar, correr atrás da informação. Fernando, quero saber se você quer deixar eu quero finalizar o bate-papo do dia a dia, foi muito gostoso, eu amei. E eu quero que você deixe uma mensagem pro pessoal. E muito obrigada mesmo. Ok. Olha, eu agradeço muito o convite. É sempre bom falar sobre pet, principalmente esses exóticos. Então, pode chamar, fala todo dia se quiser, eu vou estar aqui falando sobre isso. Mas eu só queria deixar um recado para quem quiser mesmo ter, quem tomar essa decisão. Estude bastante sobre esses animais. Veja a espécie que você vai escolher, o temperamento que ela tem, que tamanho esse bicho pode chegar, que idade esse bicho vai chegar. Porque, principalmente quando você fala em quelônios, né, em jabuti, tartaruga, são bichos que você tem que pensar não só em você. Pensa se seu filho e seu neto vão querer, porque eles vão ter que herdar esse bicho. Então, estudar mesmo, sabe? Pesquisa pelo bem do animal. E não seja por esse caminho que é só uma coisa para satisfazer o nosso ego ou o nosso prazer, nossas necessidades humanas, né? É pensar principalmente nas necessidades desse animal. Como que eu posso dar o melhor, já que ele não está na natureza, como que eu posso dar o melhor para ele aqui dentro da minha casa? É sozinho, né, Fernando? Tem mais gente. Isso é uma coisa muito boa para... Oi, Trava, voltou. Uma coisa muito boa desses bichos é que, tipo, eu viajo bastante. São animais que não comem todo dia. Então, isso é legal também para você viajar. São animais que não fazem barulho. Então, eu estava conversando com o Thiago dos G-Boys esses dias, a gente estava trocando uma ideia sobre o mercado e a gente falava exatamente sobre isso. A gente acredita que isso também a pandemia vai dar uma impulsionada muito no mercado pet, porque as pessoas tiveram que ficar em casa, as pessoas ficaram mais apegadas aos seus pets. Quem não tinha pet se viu na necessidade de ter um pet. Então, a gente está monitorando bem de perto aí como que essa pandemia também vai impactar no mercado de pets, aí, tanto convencionais como não convencionais. Com certeza. E para finalizar, né, nós somos o terceiro país que nós vendemos muitos utensílios pets. Então, tá aí uma oportunidade, né, Fernando? Exatamente. Fernando, eu ficaria aqui 1 hora. Se você quiser falar mais alguma coisa, a gente começa a live. Fica tranquilo, tá dando 1 hora. Mas eu não ligo de começar outra live, se você quiser. Não, tá tranquilo. Então vamos combinar outras lives.
E tirem um Vamos. print aqui da live, do bate-papo do dia a dia, e posta falando que live você quer que eu e o Fernando viemos falar de um tema para vocês. Vocês vão Boa. escolher. Então, tirem o print, Boa. postam no story de vocês, marcam o nosso IG e falem que live, fala um tema para a próxima live. Fernando, muito E obrigada. aí a gente volta. Tchau, gente. E a gente volta. Se Perfeito, cuidem. obrigado, gente. Tchau, tchau. Só Se se cuide, for fica em extrema casa. necessidade mesmo. Tchau, Fernando. Tchau, gente.